Você já ouviu falar de jejum? Jejum. Talvez você tenha ouvido falar só do contexto espiritual, como fala na Bíblia, como fala as igrejas, mas hoje eu venho te falar que o jejum ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta ancestral, ele pode salvar a sua vida e como ele pode te deixar mais rica, mais próspera, mais magnética, mais bem-humorada e pode curar o seu corpo. Primeiramente, nesses últimos tempos eu tenho estudado muito sobre jejum. Inclusive eu tenho um grupo de jejum, a gente fala sobre jejum intermitente, jejum prolongado. E o jejum mais longo que eu fiz foi de 8 dias, só que lá no meu grupo eu tenho gente que já fez 21 dias, até 40 dias de prolongado. E quando eu falo jejum prolongado, é isso mesmo, pessoal, é jejum só que você bebe água com sal integral, você toma um cafezinho sem açúcar, o chá, só isso. E aí, o que acontece? Todo jejum, e lá temos pessoas de várias religiões, mas todo jejum, quando você pratica, ele acaba se tornando um cunho espiritual, porque ele começa a te elevar, ele começa a te dar clareza por causa da autofagia, você começa a ter clareza, você começa a ficar mais concentrada, mais bem-humorada e ele começa a curar o seu corpo. Foi assim que a melasma clareou, foi assim que eu comecei a me curar de muitas coisas. Adotado também com uma boa alimentação após a quebra do jejum e antes, para conseguir um prolongado, existe um processo antes. Mas por que eu tô falando isso? Gente, é o seguinte, o mundo de hoje, o mundo em que nós vivemos, a gente está sendo distraída o tempo todo. É televisão, é celular, é streams, é comida, é fofoca, é notícia, tudo isso está minando a nossa saúde, o nosso espiritual, o nosso intelectual. Porque o que acontece? Quando você começa a comer de tudo, a consumir de tudo, a fazer de tudo, o que acontece? Você sai do que é original. E quando você sai do que é original, que é o quê? Uma vida funcional, que é uma vida em que você olha a natureza e coloca ela como um professor, sabe? O que acontece quando os animaizinhos estão doentes? Eles ficam quietinhos, eles não comem, eles descansam. O que acontece hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, na vida tão corrido? Quando a gente está doente, enfia a comida na gente, enfia o remédio na gente e a gente não dorme, não deixam a gente dormir. E isso não é funcional. E o jejum, ele vem para nos dar clareza por causa da autofagia. A gente começa a ter a clareza, a gente para de concentrar na comida e a gente começa a focar em nós. Nos meus jejuns, normalmente quando eu faço jejuns prolongados, eu fico mais calada ali a partir das 48 horas. Eu não tenho, tipo assim, muito papo para conversar com as pessoas. Eu começo a entrar na introspecção. E quando eu entro na introspecção, o que acontece? Eu começo a olhar mais para minha vida, a observar mais a vida. Eu fico mais calma, minha voz fica mais mansa, eu começo a falar mais devagar. E uma clareza mental muito grande. E eu sinto uma conexão muito grande com Deus. Por isso que eu acho que o jejum, ele é uma das maiores ferramentas. E se vocês forem estudar sobre o jejum, ele tem muitos benefícios, Mas por que eu tô falando do jejum? Porque muitas vezes está acontecendo coisas na sua vida que tá te travando, te impedindo porque você não jejuma. E não é de cunho espiritual, não. Só de você falar, eu vou ficar de segunda, terça, quarta, vou ficar 3 dias bebendo água, tomando chá e tomando café e eu vou fazer uma preparação antes. O tanto de coisas que começa a acontecer na sua vida. Muitas vezes você não tá parada só porque tá te faltando alguma coisa, porque tá te faltando clareza.
E o jejum, ele vem para te trazer clareza, para te deixar mais inteligente, porque você não vai ficar focando em outras coisas, para te mostrar o que realmente você precisa focar. E não é em pessoas, e não é em problemas, e não é em dificuldades, mas está tudo disponível ali para você, só que você não consegue enxergar porque você está entorpecida pelo mundo, pelas distrações, por entretenimento barato, por comida palatável, por comidas que bloqueia a sua mente, que bloqueia os hormônios que te fazem ter clareza. Então, todas as vezes que eu faço, eu me sinto muito conectada, muito mais inteligente, fora de quebra, que o jejum ele cura. Ele, através da autofagia, você consegue que as células boas comam, né? Há um tipo de canibalismo. As células boas comem as células danificadas. Então, o seu corpo para de concentrar no estômago ali o tempo todo para digerir a comida e começa a te curar sua mente, curar o seu corpo. Se todo mundo fizesse 72 horas por mês de jejum, o mundo não tava do jeito que tá. Então, meu amigo, minha amiga, eu te convido a olhar para essa ferramenta sem levar para cunho espiritual, tá bom? Sem levar para cunho espiritual, você vai sentir muito mais conectada, muito mais inteligente, muito mais saudável. E com certeza, você vai sentir um diferencial na sua saúde, no seu espiritual. Sabe por quê? Porque o jejum é uma ferramenta ancestral. Todas as pessoas incríveis que passaram aqui, elas jejuaram. Buda jejuou, Jesus, Moisés. Essas pessoas que, Albert Einstein, essas pessoas que fizeram grandes invenções. Mas por quê? E por que hoje as pessoas não estão jejuando? Por que elas têm que aprender a jejuar? Porque o mundo está o tempo todo te distraindo. E com certeza, se você começar a fazer isso, você vai ganhar um super poder. Então eu te convido a olhar para essa ferramenta poderosa e aplicar na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai te dar mais clareza. Você vai conseguir muito mais sair desse lugar muito mais rápido do que não jejuando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre como que eu faço o jejum, eu falo aqui para vocês. Comenta aqui embaixo que a gente vai falar muito mais. E eu vou falar depois como que o jejum tem me ajudado no meu processo de crescimento, tanto espiritual como financeiro, como familiar, enfim, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.